Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas à segunda aula do nosso curso, onde falaremos profundamente sobre contratos na linha do feminino. Então, depois de você compreender todo o histórico do sagrado feminino na Terra e os seus desdobramentos, você vai entender mais profundamente um aspecto que é extremamente importante e que impacta muito na sua vida quando ele está ativo, que são os contratos kármicos, tá? Esses contratos, conforme eu falei para vocês na aula anterior, são contratos que muitas vezes, muitas de vocês não têm nem noção de que era um contrato, né? Não tem nem noção de que aquilo ali era um processo de manipulação. Mas, de forma consciente ou inconsciente, aconteceu na sua vida. Então, nessa aula, você vai entender os principais contratos na linha do feminino, e não só isso, não só saber o que é esse contrato, mas entender através de sintomas ou de ocasiões, de situações na nossa vida, na sua vida, que acabam refletindo esses contratos. Porque cada contrato tem uma característica específica e vai trazer para você uma percepção sobre a realidade impactando seus aspectos mentais, emocionais e espirituais e físicos, certo? Então, quais são as características, o que mais impacta, né, nos contratos da linha do feminino? Então, eles impactam o nosso campo emocional, de que forma? Contratos na linha do feminino trazem baixa autoestima, insegurança, medos, dúvidas, tendências à submissão, dependência emocional, apegos, necessidade de aprovação, validação externa. Tendência a estabelecer a conexão com grupos e ritualísticas, principalmente nessa questão devocional, tá? Problemas de rejeição nos relacionamentos, decorrente das memórias, né, do feminino. Na parte física, determinados contratos e processos magísticos na linha do feminino, eles podem trazer principalmente distúrbios, disfunções nos órgãos reprodutores femininos, né, como útero, mamas, decorrentes do fundo emocional e dos contratos ativos no campo. Também, eles estabelecem um processo de quadro obsessor. Lembra que eu expliquei na outra aula sobre chips, sobre implantes, sobre estruturas que usam esse contrato de forma unilateral, né, para poder exercer um poder sobre você? Isso gera, muitas vezes, decorrente do contrato, principalmente contratos, né, em linhas magísticas, diversas entidades, né, diversas consciências negativadas, que são escravas dessas estruturas maiores que firmaram o contrato e que trabalham para que você fique sempre numa frequência densa, porque a própria frequência elevada, mantida numa frequência harmônica, ela é capaz de quebrar os contratos, tá? Então, o objetivo desses seres é que você fique com uma frequência densa. Então, determinados contratos estabelecem também esse quadro obsessor, tá? Para que você não saia da vibração do contrato e continue alimentando ali essa estrutura, tá? Então, o primeiro contrato mais comum e conectado muito à estrutura que eu expliquei para vocês, dos cultos de devoção e submissão à deusa, especialmente ali a deusa Inanna, que também tem outros nomes, como Ishtar, enfim, vários outros nomes aí, que é a mesma consciência, o mesmo arquétipo, só que mudava de local para local, né? Sociedade, de cultura. Então, os contratos de devoção e submissão, que são especialmente conectados ao Egito Antigo, eles envolvem acordos estabelecidos com essas entidades religiosas, né, ou falsas divindades, e que vão se desdobrar em diversos outros contratos, ou diversos outros votos e acordos, como votos de pobreza, votos de castidade, votos de obediência, dentre outros, tá? Como eu falei, a maioria desses contratos são conectados a essas estruturas dos deuses, dos falsos deuses, mas há outros contratos na linha de devoção e submissão que estão conectados posteriormente com as religiões implantadas, tá? De uma forma mais profunda. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, mulheres que foram
freiras que foram extremamente conectadas à religião e outras existências e que fizeram votos de castidade, votos de obediência, votos de pobreza. Então, tudo isso vem desses tipos de contratos de submissão e de devoção, tá? Então, o que em geral mulheres que têm esses contratos acabam sentindo, tá? Um sentimento de culpa em relação a escolhas pessoais e a liberdade sexual, né? Então, elas se sentem culpadas por se priorizar, né? Se sentem culpadas, muitas vezes, não se sentem confortáveis, né? Com a expressão da sexualidade, com a conexão sexual, tem um bloqueio nessa expressão pessoal, nessa questão de autoridade energética, de empoderamento, né? Então, elas têm uma forte tendência a obedecer regras, a sempre ter uma dependência emocional, sempre precisar que alguém diga aquilo que ela tem que fazer, ao autossacrifício, então, sempre se deixar de lado em função de outras pessoas, né? Do querer, da vontade de outras pessoas, tá? Elas têm uma sensação de desconexão e de conflito com a espiritualidade. Então, parece que, por mais que você participe de grupos, de ritualísticas, de conexão com a espiritualidade, parece que você tem ali um bloqueio com a espiritualidade também, como se fosse um medo, uma dificuldade, sabe, de se conectar. Por quê? Porque isso traz essa questão dos traumas, né? Afinal, a espiritualidade ela foi utilizada como uma ferramenta de aprisionamento para essas mulheres. Tem um bloqueio, né, de assumir o próprio controle da vida, então, que é essa dependência emocional, e isso tudo leva a um processo de autossabotagem, tá? Ou a crença do sofrimento necessário para alcançar a salvação. Então, essas mulheres, de uma forma geral, elas sempre vão ter uma autoestima muito baixa, sempre vão estar procurando validação do outro, não conseguem tomar decisões por conta própria, tá? E tem essa forte tendência a colocar sempre as necessidades do outro acima das suas. Depois a gente tem, principalmente, e aí a maioria das mulheres tem isso, os contratos de ancestralidade materna, tá? Nesse aspecto, ocorre quando os ancestrais, ou principalmente as ancestrais mulheres de uma família, tem muitas memórias de dor, de traumas, tem processos magísticos, então passaram por processos muito intensos e dolorosos na linha do feminino. E aí incide aquilo que eu expliquei na aula anterior para vocês, que várias almas que desencarnam e nessas condições acabam ficando aprisionadas no campo umbralino, né? E muitas vezes, pela inconsciência ali, acabam se tornando até cobradores kármicos, não permitindo que as outras mulheres se relacionem, enfim, com o masculino decorrente, né, de toda essa dor que foi ocasionada ali, tá? Então, esses contratos de ancestralidade materna, a maioria das pessoas tem, geram muitas tendências no processo e precisam ser limpos de uma forma bem constante, porque tem muita coisa ali. E dentro dessa estrutura também é necessário fazer os resgates dos fractais, tá? Então, quais são os padrões, né, as características de quem tem esses contratos? Como eu falei, a maioria de vocês, tá? Então, são padrões familiares repetitivos, então, se repete na história da família questões de abusos, questões de relacionamentos tóxicos, questões até físicas, de doenças hereditárias, especialmente conectadas aos órgãos femininos, tá? Existe um peso ali também, uma sensação de que você tem que honrar a sua família, de que você tem que arcar com as responsabilidades, de que você é responsável por eles. Por quê? Porque existe essa estrutura dentro das linhas do tempo da sua ancestralidade, tá? Isso vai afetar diversas áreas da sua vida, então vai afetar a sua prosperidade, a sexualidade, relacionamentos afetivos, tá? Tem uma dificuldade também de pedir ajuda, né? Mulheres que têm
contratos na linha de ancestralidade materna, elas se sentem um peso para os outros. Então, elas sentem que precisam dar conta de tudo sozinhas, né? Então, acabam muitas vezes se sobrecarregando, tá? E também muitos padrões emocionais entrando também na questão dos padrões familiares repetitivos, porque eles acabam passando de geração em geração. Então, processos de traumas, medos, limitações herdadas. Você começa a perceber a partir disso que nem tudo é seu. Muitas coisas você está herdando ali daquele campo morfogenético da sua família, mas da mesma forma que não seja seu, além de você fazer o processo de renúncia, de você assumir a sua autoridade energética, o seu poder pessoal, é importante limpar tudo isso, tá? Não só para a sua própria libertação, mas para auxiliar essa ancestralidade que você veio também de forma coletiva, tá? O terceiro tipo de contrato mais comum dentro da estrutura do feminino são os contratos de relacionamentos, tá? Eu tenho visto muito em atendimentos, conversando com mulheres, enfim, um extremo desequilíbrio entre o masculino e o feminino, tá? Muito pelo fator desses aspectos mal resolvidos com o masculino em outras linhas de tempo, que geram um quadro obsessor, né? Principalmente na linha de ancestralidade ali, então conectado a essa questão do patriarcado, das religiões, das perseguições que eu comentei com vocês antes, tá? E muitas dessas mulheres, por terem sido abusadas e passado muito sofrimento, elas acabam buscando se defender e entrando naquilo que eu falei para vocês da energia masculina, tá? E acabam abafando, silenciando a sua energia feminina, vendo o feminino como uma fragilidade. O que isso acaba fazendo? Elas acabam atraindo para si mesmas dois padrões específicos, ou relacionamentos onde os homens têm uma energia feminina mais forte, então eles são homens submissos, eles dependem dessas mulheres, não estou falando financeiramente, mas emocionalmente, principalmente. As mulheres assumem um papel como se fossem mães, né, desses homens, acaba influenciando ali em processos de que você não tem, perde a libido, você não tem admiração, você não tem vontade de estar com aquela pessoa, ao mesmo tempo você fica naquela relação que parece que não anda e você só atrai aquilo para o seu campo. Assim como outro padrão, mulheres que acabam se relacionando com o masculino forte, mas são relacionamentos muito tóxicos. Então, elas acabam entrando na outra polaridade de ativar dentro delas uma dependência emocional, um processo ali de submissão, onde é um relacionamento com muito conflito, muita dependência emocional, né, e a necessidade de validação daquele relacionamento. Então, entrando nos dois extremos opostos, tá? Então, o processo, tá? Que começa a quebrar esses contratos de fato, tomar essa consciência e começar a fazer um processo também de trabalho da ancestralidade para fazer as pazes com essa energia do masculino, retornando, né, resgatando o seu feminino e equilibrando essa energia, porque, como a gente falou, muitas ancestrais, elas querem ser vistas, elas querem ser reconhecidas, porque elas se sentiram totalmente a sua energia, o seu poder, tudo sugado, né? Então, é importante esse trabalho de reconexão aí. Outros aspectos da linha de relacionamentos de contratos também que existe, alguns pactos, votos, acordos, enfim, que são feitos nas linhas do tempo, como, por exemplo, casamentos ou mortes, né? Quem conhece a história de Romeu e Julieta? É um clássico exemplo aí dentro da nossa literatura, onde eles resolveram morrer ali juntos, né? E prometeram, né, um ao outro essa fidelidade, né, essa lealdade, enfim. Isso nada mais são do que votos e pactos de acordos, de contratos, enfim, que são juramentos, e que eles se reverberam, onde às vezes o que acontece? Alguém morre, né, algum dos dois do casal morre, e fica com aquele voto, aquele pacto ativo,
e o outro encarna, né, vem para a experiência biológica e não consegue se relacionar com outras pessoas porque aquele fica como um obsessor ali no campo, tá? Acontece também aí mais de aspectos magísticos, de trabalhos de amarração, tá? De outras questões aí que mantêm determinadas pessoas aprisionadas umas às outras dentro das linhas do tempo e experiências, tá? Então, são diversos tipos de contratos dentro da linha do feminino, né, e de relacionamentos. Então, como eu falei para vocês, esses contratos de relacionamentos, eles podem ir para uma polaridade ou outra, mas, em geral, eles vão ter características de dependência, onde a mulher ela vai se sentir incapaz de romper laços, de tomar decisões por si mesma, sensação que a mulher tem de não ser suficiente, ou que ela precisa constantemente estar provando, né, que ela precisa, que ela merece ser amada, tá? A escolha de parceiros que reforçam que o amor é uma coisa difícil, que é cheio de desafios, tá? Relações marcadas por altos e baixos, onde a mulher sente que precisa muitas vezes sacrificar sua realidade ou liberdade para manter a conexão com o seu parceiro, tá? E também relações marcadas por ciúmes excessivos, controle do comportamento do parceiro, necessidade do domínio, que mostram dois aspectos: a insegurança daquela mulher, né? E também, muitas vezes, o quadro obsessor, que faz com que aquela mulher tenha uma influência para agir de forma mais intensa em determinados momentos, tá? Então, essas são as principais características dos contratos de relacionamentos. Também vai ter outras características relacionadas à atração por parceiros problemáticos, né? Que é aquilo que eu falei para vocês. Então, homens extremamente submissos, carentes, enfim. Ou então a outra estrutura, né? Emocionalmente indisponíveis, né? Então, essa mulher ela vai tentar salvar esse homem com a esperança de que eles podem ser transformados pelo amor dela, né? Então, essa síndrome da heroína, que acaba gerando muito desequilíbrio. A sensação também de exaustão emocional, a mulher se sente responsável pelo bem-estar, pela felicidade do parceiro, a dificuldade de sair de relações tóxicas, abusivas, pois há também um forte sentimento de responsabilidade pelo outro, ou até essa dependência emocional, essa submissão. A sensação de estar presa, tá, a alguém, de não conseguir se desvencilhar de um relacionamento que já não faz mais sentido. Então, já há diversos momentos, né, de processos aí de relacionamentos que são considerados kármicos ou que têm essa estrutura magística, acaba acontecendo isso. Que parece que vai e volta, você tenta se separar daquela pessoa, você não consegue se separar daquela pessoa, parece que as coisas não fluem, vocês não conseguem ser felizes, não conseguem ficar juntos, mas parece que não conseguem se separar também. Então, tem que olhar para a parte espiritual e energética nesse aspecto, porque possivelmente tem alguma estrutura que precisa ser cortada, algum corte energético, de amarras, alguma limpeza magística, tá? E repetição também de padrões de dor, sofrimento, sacrifício dentro do relacionamento, como se você tivesse que pagar uma dívida, tá? Então, essas são as características. Depois a gente vai ter os contratos de sexualidade, tá? Os contratos de sexualidade, essa questão é um pouquinho mais delicada, porque, né, vai envolver estruturas, né, como eu falei, estruturas antigas desse processo que manipulava a parte sexual, mas tem outras estruturas específicas que são conhecidas como os incubos e sucubos. Essas estruturas de incubos e sucubos, eles podem ser extraterrestres, ou seja, estar fora da Terra, ou então fazer parte do campo astral da Terra umbralina. Quando é extraterrestre, é mais desafiador ainda de fazer a limpeza devido à tecnologia que esses seres têm de manipulação. E quando é no campo umbral, acaba sendo mais intenso, mas às vezes mais simples de acabar quebrando esses contratos, tá?